Eu queria avisá-los só de uma coisa rápida, é que isto vai durar 7 horas. Portanto, espero, é uma combinação que fizemos, espero que tenham trazido uma sandezinha e boa sorte. Estou a começar. Bora lá. Começo eu? Começa. Eu já comecei. Bom, então, o Zé Loureiro chamou esta exposição o defeito perfeito, que é todo um programa, porque há uma teoria por trás disso que pressupõe que só existe, de facto, arte lá onde alguma coisa falha. Aliás, ontem vimos, alguns de nós, um filme bonito do Hugo Vieira da Silva, em que já retive esta frase por causa desta questão. O Gauguin escreve no Noa Noa, no seu livro, que nenhuma obra de arte existe enquanto tal, senão a partir do momento em que alguma coisa nela falha. Eu não estou a citar a frase com exatidão, é também um defeito, portanto, mas a questão é absolutamente fundamental para entender o processo da criação. A criação só existe porque existe falha, porque existe alguma coisa que... Primeiro existe uma falha, se me permitir então, uma vez que temos 7 horas pela frente, temos que nos entreter de qualquer maneira, a própria questão da criação está ligada com isso, porque só existe criação porque nós humanos falhamos, somos falhos, falta-nos. Falta-nos em todos os aspectos, falta-nos desde logo ser humanos, não é? Bem, queríamos, mas não é fácil. Pronto, portanto, a primeira falha é, porventura, autenticada no plano do próprio ser. E depois, para completar, para redimir, porventura, essa falha essencial de que todos partimos e que nos é constitutiva, falha na linguagem, porque a linguagem não diz tudo, falha no mundo, porque o mundo é acidentado, se não é com as guerras, é com os vulcões, se não é com os vulcões, é com outra coisa qualquer. Portanto, o mundo falha permanentemente, falha no projeto. Tudo o que nós projetamos está destinado a, mais ou menos, ao fracasso, com algumas exceções, mas poucas. E portanto, a falha é a nossa condição fundamental. Mas a falha é a condição, é aquilo que nos leva, portanto, para fazer coisas, sejam elas da ordem criativa, sejam elas de uma ordem mais prática ou mais pragmática. Para todos os efeitos, é sempre a possibilidade da falha que nos induz, que nos conduz, que nos transporta para fazer seja o que for. Mas depois, no ato criativo, que é aquele que nos interessa e que nos ocupa, no ato criativo, só há ato criativo, porque é uma falha, mas depois, no próprio ato de criação, o que faz da criação é ela falhar também. Aliás, é muito conhecida e até citada uma frase célebre do Beckett, que não é pequena personagem do século XX, que alude mesmo, diz falhar cada vez melhor. Mas falhar cada vez melhor não quer dizer deixar de falhar, quer dizer, mesmo na falha, conseguir atingir um registro de falha, digamos assim, um patamar de falha suficientemente forte para que esse mesmo falhar gere qualquer coisa, possa gerar qualquer coisa. Porque é uma questão de energia. A um certo nível, a falha, ela própria, é geradora de uma energia. Como é, aliás, geradora de energia na própria Terra. É lá onde há falhas geológicas, por exemplo, que há sismos, ou há vulcões, ou há movimentação da natureza. Portanto,
Nós, nesse aspecto, graças a Deus, continuamos a ser seres naturais. Portanto, nós, em certa medida, é porque falhamos que podemos reencontrar uma certa relação com a natureza. Portanto, isto era uma primeira afirmação. O José Loureiro, que é um artista completamente falhado, só estamos aqui por causa disso, chamou à exposição o defeito perfeito, porque sabe isto, é um artista filósofo que sabe que a coisa é assim, que a coisa é assim, que só pode ser assim. E eu devo dizer, eu sou um admirador incondicional do trabalho dele, e devo dizer que eu acho que ele já está nesse plano de falhar cada vez melhor. E que a obra dele, e depois é disso que eu quero falar adiante, quando chegar outra vez a minha vez, portanto daqui a mais ou menos hora e meia, a obra dele é uma lição de como falhar cada vez melhor. Depois eu passo para esta parte. Doutor? Sou eu? É melhor. Não, eu não sei se estou a falhar cada vez melhor. Eu só sei que sou um falhado. Não é mau? Mas esse percurso para falhar, ir falhando, não, em 92 eu não consegui pintar e só desenhei. E dizia para mim próprio, vou fazer os piores desenhos possíveis. E quando um desenho se aproximava de qualquer coisa mais composta, eu rasgava-o. Tinha que ser mesmo muito mal feito. Eu desenhava assim com uma... Pronto. Era uma forma completamente avessa à posição natural da mão para desenhar, não é? E acho que mantive essa coisa, mas desde o princípio, nas pinturas anteriores também, nas pinturas antes de 1992, e depois nas pinturas, digamos que em 92 eu tive que pensar outra vez como é que ia continuar a fazer coisas defeituosas. E o desenho ajudou-me nisso. Eu não queria ser nada filosófico, não sou nada filosófico. A pintura é uma coisa que abrange tudo, é uma coisa que não é uma coisa estranhíssima. E eu comecei este texto a falar da vida. Eu comecei assim, pese embora seja o que for, tudo continua a ser como sempre foi. Às curvas, por uma ravina, noite cerrada. Isto não tem a ver com a falha, isto tem a ver com a nossa condição, de andarmos às apalpadelas e não há nada que nos ilumine. Acho que não há nada que nos ilumine. E a parte final, que é, as más pinturas não têm defeito nenhum, as boas pinturas têm, em algum sítio, um pequeno defeito. Nas pinturas ao centro do panteão da pintura, o defeito, sentem toda a sensação grande, deixa de ser visível, mesmo à luz rasante. É o defeito perfeito, pese embora seja o que for. Eu hesitei a pôr esta frase porque era demasiado filosófica, mas filosófica num sentido mais rasteiro, não da filosofia, uma filosofia elevada. Tem a ver com a compreensão das coisas, tem a ver com a compreensão do ato de pintar, que é absolutamente contingente. E esta contingência da pintura é o que faz dela uma coisa apelativa. E mesmo que realmente, eu digo, as más pinturas não têm defeito nenhum. É como os homens. Os maus homens não têm defeito nenhum. Há muita gente aí que não pensa que não tem defeito nenhum e é como ir de encontro a pedras, a calhaus,
Não estou a chamar um tipo com um tipo que não tenha defeitos. Um tipo que não tenha defeitos não é um calhau, mas é realmente um calhau. E estou a divagar. É melhor centrar-me nas pinturas. Estas pinturas aqui, que estão aqui neste patamar, estas aqui que estão visíveis, é um conjunto de pinturas que se chama Uma Família Como as Outras. E é uma espécie de coisa autobiográfica, que foi uma coisa que eu nunca tinha tentado. E eu vejo estas pinturas estranhamente como profundamente realistas e também estranhamente o realismo tem a ver com este defeito que não se despega, que é intrínseco às coisas. Por exemplo, há ali uma pintura que se chama Observando um Eclipse Solar. Eu fui com o meu pai a um sítio, a um monte, observar, quando era miúdo, um eclipse solar. E como representar realisticamente a observação de um eclipse solar? Como é que isso se faz? Eu lembro-me de ter usado uns vidros fumados, nessa altura não havia óculos para as pessoas usarem para observarem o eclipse solar, e a questão do vidro fumado e olhar através do vidro fumado para o sol, para não ferirmos os nossos olhos, foi uma coisa que me marcou para sempre. Posso fazer um paralelo com o ato de pintar. Digamos, para pintar às vezes é preciso ter um vidro fumado à frente dos olhos para se ver melhor. Eu estou completamente a divagar, não sei, mas isto é verdadeiro esta pintura, aquela pintura ali, observando o eclipse solar, que tem aqueles círculos redondos nas caras, e que eu já disse que para mim é muito realista. Tem elucida-me sobre muitas coisas. Elucida-me sobre a maneira que eu tenho que prosseguir para lidar com certas coisas extravagantes, coisas delirantes, coisas compósitas. Isto vai demorar horas, não é? Coisas inesperadas e basicamente lidar com a contingência. Um eclipse solar é uma coisa que nos pode cegar e pintar. Para pintar temos que perceber perceber onde é que entra a cegueira quando se pinta.
a nossa mão está ligada ao cérebro, de certa maneira, mas por uns caminhos ínvios, por uns caminhos que não são seguros, por uns caminhos incertos, por caminhos pedregosos, por buracos. Aqui também há a questão do Narciso, o Narciso a ver-se, não imagino o Narciso da mitologia, mas o Narciso atual, a ver a sua imagem refletida na água escura do banho. E mais uma vez, como é que isso se representa? Como é que a pintura pode contornar os calhaus? Eu estou a divagar e vou passar a palavra, porque senão nunca mais me calo, vou passar a palavra talvez à Helena. Bom, em primeiro lugar, muito obrigada pelo convite. É uma grande responsabilidade para mim estar aqui ao lado do professor Bernardo Pinto Almeida a falar, seja sobre o que for. Mas tentarei, mais do que falar-vos um pouco sobre aquilo que vi, aquilo que me parece, talvez depois lançar algumas perguntas que o artista possa responder, que os meus colegas de painel também possam tentar responder, se é que procuramos respostas. Talvez a primeira pergunta seja essa, é se nós procuramos respostas quando interagimos, não é? Gosto o Carlos Drummond de Andrade tem uma frase muito bonita dentro de um poema, que é aquele negócio de contemplação da nuvem. E as vanguardas, o que quisermos, levam-nos para lá desta ideia da contemplação, né? Convidam-nos à interação, seja uma interação direta do corpo, ou seja uma interação do pensamento, etc. A arte contemporânea é profundamente desafiante e interativa nesse sentido, não pela parte da tecnologia, mas porque ela mexe, não é? Porque ela está próxima daquilo que são os nossos sentidos, as nossas formas de pensar, a nossa forma de existir. Há um autor que seguramente alguns conhecem, que depois do Hegel, no século XIX, que no século XX fala do fim da arte, o Arthur Danto. Um autor que eu acho importante, que nos ajuda a perceber muitas das coisas que nós vemos e observamos após aquilo que nós consideramos contemporâneo, após as vanguardas dos anos 60, 70, e nas quais, evidentemente, o José Loureiro se inscreve. E ele, quando ele fala do fim da arte, no fundo não está a anunciar o fim da arte, porque a arte nunca acaba, ela faz parte daquilo que é a essência, desde que existem seres humanos que existe expressão artística. Alguns historiadores, eu também sou historiadora, dizem que não, que há uma linha da história da arte que diz que só existe história da arte após o Renascimento, quando existe a autoria propriamente dita, mas depois há outra linha que diz que não vamos entrar por aí, ainda que isso interesse profundamente, na minha opinião, para compreendermos a obra do José Loureiro. Em primeiro lugar, porque o Arthur Danto, para concluir, então o que ele nos diz é que é o fim de uma forma de olharmos para a arte como um processo acabado, não é? Como um processo perfeito, se quisermos, mas como um processo acabado, narrativo, mimético na sua grande maioria, que vem de referenciais da natureza, mas não só, que se engaveta sobretudo, não é? Portanto, o Arthur Danto fala-nos disso, ou seja, acabou esta ideia daquilo que são os movimentos, esta forma de que nós na história da arte, não é, nos agarramos durante muito tempo, que é organizarmos as coisas em gavetas, não é? E, portanto, este fim da arte é o fim destas gavetas, desta forma de organização, e é a construção de um novo universo, feito de muitos universos, e agora pegando naquele que é o pai da curadoria, que é o Harold Seaman, que foi no fundo aquela primeira pessoa que se auto-intitulou curador, e que ele escreve na sua primeira exposição, em 1968, quando ele faz uma exposição na Galeria de Arte Moderna de Berna, em que ele convida um conjunto de artistas hoje muito conhecidos, Joseph Beuys, Richard Serra, etc. Foi ele que lançou todos esses nomes, o Cristo, a Jeanne-Claude, entre outros. E ele, no fundo, o Seaman diz que a partir dali, não é, desse fim da arte,
nós deixamos de ter esses movimentos e passamos a ter aquilo que são as mitologias individuais. No fundo, cada autor tem esta ideia de constrói o seu universo, constrói aquilo que é o seu alfabeto, o seu vocabulário, a sua linguagem e define um tempo e um espaço na história da arte. Depois na construção de um sistema mais complexo à sua volta, no qual estamos todos inseridos. E essa é uma visão interessante e que nos ajuda a perceber também aquilo de que fala o Artur Dante, este fim da arte. É o fim de uma forma de olharmos para a arte. E é o fim desta ideia de alguma coisa que se encaixa, que podemos definir e quando não se encaixa podemos considerar que não é perfeito para ali, não é? Portanto, a arte contemporânea tem todo este campo altamente aberto, este manancial de possibilidades. E no encontro com as obras do José Loureiro, que eu já tinha visto noutras exposições e que revi agora, no encontro com estas obras do José Loureiro, há desde logo essa ideia de, e vou arriscar, não há aqui, não me parece, não há aqui uma tentativa, um exercício. O José Loureiro não está a fazer arte. O José Loureiro ele é um artista filósofo, estou plenamente de acordo. O José Loureiro está a expressar-se, está a construir um conjunto de transnarrativas, próximas muitas vezes da sua realidade ou de outras realidades que ele vai buscar. Era uma pergunta que eu também tinha. Não tinha este dado de que este grupo de obras, e agora o artista acrescentou, tem a ver com uma espécie de tentativa de construção de uma biografia, mas parecia-me, quando as observei, que isto nos contava histórias com ES, momentos, episódios, que eram episódicas. E tem esta questão muito interessante e que eu acho que é talvez um dos elementos diferenciadores da sua obra, que ao mesmo tempo que ele tem este gestualismo, esta rudeza, esta imprecisão na forma como constrói a figura, não é? Como a define, e depois vai buscar um conjunto de elementos que depois, em algumas obras que estão no piso de baixo, nós vemos que ele vai buscar essa geometria, quase uma cosmogonia de formas, de cores, de sinais, se quisermos, e que ele depois complica, acho que é isso, complexifica, complica a leitura, porque as coloca nos cérebros, porque as coloca em vários sítios. Não é? Ele dizia, a mão estava ligada ao cérebro, e os cérebros, se olharem outra vez e virem outra vez, as cabeças têm sempre aqui muitas outras dimensões. Depois muitas vezes, e essa é outra pergunta, José Loureiro, quando estes planos geométricos de cor, a minha leitura, são planos sobrepostos ou são duas coisas e é a nossa visão, é a forma como nós olhamos, ou é uma coisa que se sobrepõe e que coloca uma leitura diferente naquele corpo, que o metaliza, se quisermos. Às vezes há umas sugestões de matéria que vem com a cor e com a pintura. E, portanto, há aqui, sem dúvida, muitas perguntas que a obra do José Loureiro traz. Eu acho que ela tem isto, ela é transnarrativa, ela está para lá do narrativo, para lá do real, porque ela cruza-se muito com aquilo, não só que é o pensamento filosófico do autor, não tenho dúvidas nenhumas, há aqui muitos referenciais, talvez até da música, pergunto. Há aqui muitos referenciais da filosofia, mas depois também há referenciais internos, de histórias, de memórias, de coisas, de observações. Acho que é um trabalho que reflete muito uma dimensão e eu estava aqui há bocado e estava aqui a observar e também estava a observá-lo e ele é um grande observador, está sempre a observar e a captar, não é? A Paula Rego dizia uma coisa muito interessante, que gostava de fazer, não terá feito até ao fim da sua vida, mas pelo menos uma das viagens do dia, quando ia de casa para o ateliê, gostava de fazer nos transportes públicos, que era para observar, para ver as histórias, para ir buscar aquilo que lhe fazia, que precisava para construir as suas narrativas. E eu acho que o José Loureiro, não sei se anda em transportes públicos ou não, mas também faz isso. Acho que também há aqui um trabalho grande de observação, etc., que depois de vez em quando se sintetiza na abertura dos grandes planos. Há trabalhos fabulosos lá em baixo, naquelas grandes mandalas, quase, não sei, acho que são trabalhos de infinito, não é? Não são trabalhos de imperfeição, são trabalhos de infinita beleza. Ali eu acho que, não sei se tem defeito, mas ali eu acho que há uma coisa de infinita beleza, de construção de um universo muito aberto, não é? No qual depois cabem todas estas histórias, todas estas pequenas narrativas. E, portanto, aquilo que nós vemos, além desta transnarratividade, que procurei aqui explicar, há também aqui algo que me parece muito interessante, que é e nós estamos nesse tempo, esta insistência na pintura, na bidimensionalidade, enquanto formato, enquanto forma de expressão principal. Isso também é um ato de resistência.
nos dias de hoje, ainda que quando andamos um bocadinho, quando temos alguma felicidade de poder viajar e ver um bocadinho o que se está a fazer lá fora, nos últimos 10, 15 anos há de facto uma geração de artistas, uma tendência dos artistas de, não é recusar, mas de voltar muito às manualidades, à mão, à pintura, à cerâmica, ao vidro, de trazer até essas tecnologias artesanais para as artes plásticas e visuais, e quase que a arte computacional tende a, que é o nome mais correto, não é? A arte a dissipar-se, não é? Portanto, há aqui quase como se houvesse aqui uma recusa deste universo digital e uma vontade expressa de voltarmos a colocar as nossas mãos e a nossa expressão. E no caso do Zé Loureiro, este exercício de resistência da pintura, do desenho, ele há bocado gostei muito da descrição que fez, de 92, deixou de, não conseguia pintar e desenhar, e o gesto, né? Porque é a consciência do artista que o gesto define a forma, não é? Portanto, a saber que assim eu não vou conseguir fazer o tal desenho perfeito, vou fazer uma outra coisa. Mas que isso é a essência, acho eu, do traço do Zé Loureiro. Não sei como é que ele pinta, não conheço o processo, nunca ouvi pintar, infelizmente, mas imagino que exista muito disto e que exista muito corpo e muita presença e que se zangue muitas vezes com a pintura e com aquilo que está a fazer. Acho que há muitas discussões e acho isso interessante, há muito debate, não é? E com as histórias, há muita discussão, acho que sim, acho que o Zé Loureiro se zanga com as suas obras e acredito que existe, e outra pergunta, em jeito de provocação, e acredito que muitas vezes chega ao fim e esteja zangado com aquela história que construiu. E depois tem esta coisa que eu acho muito bonita nos dias de hoje, em que tudo é tão, em que tudo tem que ter sempre uma dimensão da pretensão. Trata-se de um trabalho em que muitas vezes toca aqui o sublime, não sei, da imperfeição, não sei se é um artista falhado ou não, mas acho que essa é uma ideia interessante, porque a história da arte está cheia de artistas falhados, não é? Só tem artistas falhados, é verdade, portanto é um bom pronúncio. Mas há aqui há aqui muitas vezes um tocar dessa ideia do belo, dessa perfeição, desse detalhe, não é? Porque o trabalho contrasta sempre entre a construção dos detalhes, em que há muita minúcia, há muito pormenor, e depois há esta rudeza do gesto, e eu acho isso interessante. Podíamos ir buscar aqui muitos referenciais do expressionismo, disto, daquilo, se quiséssemos. Acho que, sem dúvida, acho que há até momentos em que vai buscar os princípios ou a estética da arte bruta, porque a arte bruta é outra coisa, mas a estética, se quisermos, porque a arte bruta tem um encaixe muito próprio na história da arte. Vai buscar esses princípios, mas depois é outra coisa, e ele traz outra coisa. E acho que há, sem dúvida, muito referencial autoral, há filósofos, há aqui também uma visão catastrófica, não sei se há, mas parece-me em algumas coisas um bocado nietzschiana, não é? Não é? Do fim das coisas, de não estarmos contentes com o estado geral. E por isso é que eu acho que também isso torna esta obra do Zé Loureiro atual e interessante, porque vivemos um tempo confuso, eu diria, não é? Ainda hoje vinha uma notícia do corte dos apoios, não é o corte, o Trump não cortou os apoios, ele apenas diz que pessoas que defendam igualdade, etc., não vão ter apoio. Não? Ele não corta o apoio, apenas diz que se as pessoas não fizerem a arte com a qual ele se identifica e que entende que é correta, ou seja, tudo aquilo que é o apoio à diversidade, isso está fora. E, portanto, vivemos um tempo tão confuso, com tantas nuances, que pintar com esta dualidade, que acho que esta pintura é transnarrativa, é dual, é filosófica, acho que é um ato de resistência e é um desafio também a nós discutirmos com aquilo que estamos a ver, não é? Sairmos do tal negócio de contemplação da nuvem, do Carlos Drummond de Andrade, e passarmos para alguma coisa mais ativa. Acho que é isso. E ao mesmo tempo é uma exposição que é um exercício de silêncio. É despretensiosa em absoluto e é esse exercício de silêncio. Eu acho que todos os exercícios de silêncio no mundo com tanto ruído são absolutamente sublimes e perfeitos. Isto pegando no título, não é? Não tem nada imperfeito, são perfeitos, não é? Quando há alguma coisa que não é preciso mais nada. É isto e agora a partir daqui podemos nos zangar, podemos debater, podemos fazer perguntas, podemos gostar, podemos não gostar. Eu acho que é um trabalho surpreendente e de resistência. Posso?
Olá, boa tarde a todos. Eu gostava de voltar um bocadinho atrás e até discordar um bocadinho contigo, Helena, se me permites, nesta ideia da sublimação, que eu acho que é precisamente a dessublimação que vemos aqui nas obras. Eu gostava de voltar outra vez à questão da falha e da falha como ato constitutivo do ser. Podemos extravasar com referências um bocadinho fora da pintura, que também, pronto, é um defeito pessoal e por isso vou ter que ir por aí. Eu gosto muito de Pascal Quignard e ele tem uma ideia matricial e muito interessante que nos diz: eu não estava lá no dia em que me precedeu. Portanto, é uma ideia um bocadinho bizarra na medida em que há um certo voyeurismo, um certo fetichismo da cópula, do ato paternal, não é? Mas se encararmos isto como essência do ser, há sempre uma falha, há sempre uma brecha, um lapso que existirá na nossa vida. Portanto, eu não estava lá no dia em que nasci ou que estava prestes a ser concebido. E acho esta ideia fabulosa, que podemos também incluí-la nas várias filosofias existencialistas e até como ser e enquadramento ontológico da questão. Por exemplo, pegamos em Heidegger, no Ser e o Tempo, e ele, pronto, nas suas diferenciações bastante complexas entre o que é ontologia, o que é o ôntico, mas ele diz-nos essencialmente que há duas maneiras de encarar o mundo. Portanto, o ser é completamente lançado ao mundo, desamparado, órfão, sem medida, completamente engolido pelo abismo. E nessa medida há duas maneiras de encarar o mundo, pela angústia e pelo medo. A angústia será o estado mais primordial, aquele que antecede qualquer consciencialização do ser. O medo já é uma razão constitutiva, mensurada, exata, porque normalmente o medo já é frente a algo ou a alguém. Nesta ideia de angústia, leva-nos para uma falha ontológica determinante para toda a concepção do ser, que é muito interessante, que depois a própria Simone de Beauvoir vai escrever, também muito aliada aos escritos do Sartre, a questão do sous-homme, portanto, a questão do sub-homem. O sub-homem é aquele que não aceita a angústia. E ao não aceitar a angústia, vai encarar sempre o mundo como um medo muito quantificável, muito matemático. E, portanto, nunca vai aceder à verdadeira essência do ser. Será sempre alguém, um sub-homem, não é? Alguém que está a tentar sempre aceder ao ser. E eu estou nesta divagação filosófica porque me interessa essencialmente pensar a pintura de José Loureiro como esse ato constitutivo de uma angústia. Não uma angústia do nada, porque estamos a falar de pintura e estamos a falar naturalmente de representação, inevitavelmente de representação, mas uma representação por falhanço, por algo que não se consegue presentificar de uma forma matemática, de uma forma exata. E eu gostava de perguntar ao José Loureiro, se for possível, ou até, inserirmos aqui algum dinamismo na conversa, porque normalmente nestas séries das famílias e nestas séries dos narcisos, vemos seres ou acoplados, ou inseridos em posições anatomicamente ambíguas, bizarras, portanto, representações menoscabadas, insuficientes, revelando alguma precariedade figural, alguma dificuldade até na representação das belas artes tradicionais. Mas, ao mesmo tempo, nestes seres, vemos quase uma espécie de ideia fixa, de temas retornantes, quase aqui uma espécie de eterno-retorno nietzschiano que não para, completamente reiterativo, de bolas, de grelhas, de sistemas geométricos que, de certa forma, vêm colocar alguma ordem no caos. E há aqui uma ideia fabulosa, que eu acho, pelo menos, e eu vejo muito isso, que é a ideia de acidente. O acidente, podemos pensá-lo logo em Lucrécio, a natureza, da Rerum Natura. O acidente, que é o clinamen, é literalmente aquela constituição caotizável, complexificável de átomos, da maneira como eles se mesclam, nunca havendo propriamente uma linha reta, porque no fundo é isso que estamos sempre à procura, da linha reta. E portanto, nestas vias labirínticas, nestas veredas, em vias, se quiser, para usarmos a palavra que o José Loureiro disse, este clinamen é muito interessante porque nos mostra essa precariedade,
essa maneira de impossibilidade até constitutiva de sermos como essência ontológica perfeita, é isso que nos mostra Heidegger, nunca seremos ser, seremos o ente para o ser não existe, existe no nascimento, existe na morte. Portanto, esta ideia de acidente de continuidade, de tentativa reiterada de chegarmos a algum sítio, ou lá está, como o Beckett diz, de falharmos sempre um bocadinho melhor. E eu gostava de perguntar ao José Loureiro se vê estes sistemas geométricos de redes, de preguiados, como uma certa acalmia na turbulência entrópica ou também um sistema completamente falhado que pode ser junto com estas figuras estranhas. Acho que é também completamente falhado. Será sempre falhado. Sim, a própria geometria é um ato... É um falhanço total. A geometria é um falhanço total. E estas redes, eu penso muito nestas redes como a rede do mata-moscas, que mata as moscas e as moscas ficam lá presas. E depois temos que afastar um pouco para ver o que lá ficou. Abrir a rede para ver o que lá ficou. Ocorreu-me isto agora do mata-moscas, mas a geometria o pintor que o Mondrian, que é o pintor por essência da geometria, aquelas pinturas são tão boas e tão bonitas porque também são muito imperfeitas e por isso é preciso vê-las ao vivo. Mas esta questão da imperfeição, eu acho que a perfeição é uma impossibilidade. Digamos, quando eu falo aqui, os artistas ao centro do panteão da pintura, o defeito não é visível, só é visível à luz rasante. Eu não sei como é que essas... Eu penso sempre no Velázquez, por exemplo, que desenhava brilhantemente e pintava brilhantemente, pintava com muito pouca tinta e tudo aquilo se presentifica à nossa frente de uma forma relativamente airosa e sem grande angústia. Mas não haverá angústia? Eu acho que há. Eu acho que há. Se usarmos a luz rasante nessas pinturas, por exemplo, das meninas do Velázquez, está lá um grande defeito. Um grande defeito. Aquele tipo que está lá atrás e que abre a porta. Ele sabe onde está o defeito. Mais uma vez, divago, mas é isso. A geometria encaro-a como um falhanço, mas também uma tábua de salvação. Estas pinturas, estas linhas, eu gosto muito de fazer as linhas retas, muito bem feitas, sem usar, eu não uso fita cola, não uso esses artifícios, nunca uso, mas depois dá-me um prazer infinito borrar a linha reta. E desmantelá-la e declarar como ela é ridícula. Mas então, é preciso... Sim. Veja só se concorda. Então acha que podemos ver estas regras, estas parametrizações da geometria como paradigmas prontos para serem ultrapassados? Completamente. Todos esses termos, projeto, paradigma, método, eu dizia, o método é como uma cola de má qualidade, só serve para aguentar uma cadeira por pouco tempo. Portanto, é essa a minha visão disto tudo, mas eu deliro a fazer estas linhas retas, dá-me um prazer fantástico, dá-me um prazer imenso, mas depois esse prazer é reforçado quando os destruo e quando
eventualmente as que tenho que refazer, portanto, estou sempre... É sempre é sempre um abismo, mas não vejo isso como uma coisa negativa, eu acho que é a nossa condição. A nossa condição é esse... E quem não vê isso dessa forma é porque se engana, é porque não quer enfrentar a coisa com clareza. Tem medo. Tem medo. A língua alemã, disseste, nesse aspecto, é fabulosa, porque nos mostra de uma forma completamente prática a realidade e a força substancial das coisas. E nesse aspecto do abismo, a palavra Grund, basta-lhe acrescentar o prefixo ab, já dá abismo. Portanto, é literalmente pegar no solo e retirar-lhe isso, como ato constitutivo do ser. Portanto, rapidamente estamos no solo, como a seguir pode-se transformar em abismo. E às vezes até no mesmo passo. Sim. Pois, e acaba por tudo se... Pois eu falei ali observando o eclipse solar e agora as coisas acabam por se conjugar de certa forma mas a Helena tinha feito uma pergunta há bocado. Fiz várias. Sim, mas eu não respondia nada. Não faz mal, não é? Porque também temos ainda 6 horas. Exato. Não é? Ainda temos muito tempo. Mas eu sou muito mau a dar respostas, mas... Para responder. Não, tinha-lhe perguntado sobre essa questão uma das perguntas e que eu acho que agora se encaixava no tom da conversa, tinha a ver com esta discussão, se zanga no processo, se zanga com a pintura, se zanga com as histórias, se zanga com os personagens. Se o processo tem isso, tem essa... por um lado, eu acho que qualquer criador tem sempre uma fase de enamoramento. Mas depois também, acho que no seu caso, nessa fase de enamoramento, de vez em quando há divórcio. Eu prefiro sempre o divórcio. Sempre, sempre. Mas é uma coisa que tem a ver com a natureza, com a minha natureza, provavelmente. Mas prefiro o divórcio. E a outra questão que me pareceu interessante do ponto de vista formal tem a ver com muitas vezes estes exercícios de geometria, estas geometrias, muitas vezes não, sempre, persistirem nos cérebros, não é? Na figuração. Sim. Nos cérebros. Mas isso é uma espécie de uma sublimação do olho. O olho, eu chamo aqueles desenhos grandes, olho. Apesar de haver vários círculos, chamo-lhes sempre olho no singular, é um olho que observa e, portanto, o olho aumenta e diminui segundo as minhas ordens. Outra pergunta era se andava de transportes públicos. Isto para... Andava, por acaso andava e adorava andar de transportes públicos. Para observar... Andava muito de transportes públicos e era onde eu tinha... Apesar, eu acho que a pintura não tem nada a ver com ter ideias, nada disso, porque as ideias não interessam para nada, mas tudo aquilo que eu pensava, todas aquelas elucubrações boas que eu tinha, era nos transportes públicos. Sempre andei de transportes públicos, agora não, porque consigo ir a casa de pé para o ateliê, de casa para o ateliê a pé e vou e venho. Mas os transportes públicos, eu adorava os transportes públicos. E é terrível, por exemplo, em Lisboa, agora para falar de uma coisa... a autarquia de Lisboa, a questão de sabermos a hora a que chega um transporte público, Lisboa não resolveu esse problema. Vamos a qualquer cidade europeia, sabemos a hora, os minutos e os segundos que faltam, há anos que sabemos isso. Ali não há meio de saber isso. Portanto, as velhinhas têm que usar o telemóvel e mandar uma mensagem para saber quando é que o autocarro chega. Portanto, são estes calhaus que eu falo, que eu falei há bocado, eu não quero, mas o grande calhau, que a Helena citou, que eu nem quero citar, que nos atormenta agora a vida a todos os dias, a toda a hora, é um grande calhau perfeito. E mais uma vez, já estou a divagar, mas perdido. Sim.
Aliás, quando pinto, acho que é muito bom estar-se perdido. Estar-se completamente perdido, nunca sei o que vai aparecer, não sei. Depois acaba uma pintura, fico muito contente e pouco depois acho que é horrível a pintura. Mas essa perdição, é um amor de perdição, realmente. E é essencial em termos, para sobreviver num mundo cheio de calhaus, essa perdição, esse sentido Completamente. Esse descansar num descampado com a nuca num calhau bicudo. para termos a sentirmos verdadeiramente onde estamos e para nos defendermos e para termos também alguma decência. Embora a minha pintura seja indecente, num certo sentido, mas eu acho que... Ela é indecente, há bocado também falaste disso, ela é indecente no sentido da representação da dita indecência, ela é indecente porque é imperfeita. Há bocado falaste em termos sentimentais, em termos sexuais, em termos de sexo, é indecente. Quero que a coisa seja indecente. Se olho para aquilo como uma coisa indecente, uma coisa... mas, claro, isto é o que eu sinto em relação a isto e quando estou a fazer. Quer dizer, é como... no meio da perdição, agarrar-me à indecência. Mas não sei o Rodrigo o que é que acha? Eu acho isso, sim. Aqui a indecência pode ser pensada em muitos termos, não é? Em muitas maneiras. Eu gostava de voltar outra vez à filosofia e àquela ideia do João Baudrillard da hiperrealidade e do mundo totalmente homogeneizado, um mundo sem espaço, sem noção de tempo, tudo numa mesma linha, numa linearidade igual. E ele diz-nos, essencialmente, que isso é o pior que pode acontecer ao homem, é ser igual ao outro, porque as nossas falhas são todas diferentes. E, portanto, a pior coisa que pode acontecer ao homem é cometer o crime perfeito, é não deixar vestígios, é não deixar marcas. E eu penso a sua obra, essencialmente, como esse crime mais imperfeito possível, como o ato literalmente, reiterado, abusivo, obsessivo, desleixado, de deixar vestígios, deixar marcas. É preciso deixar vestígios. Pronto. Portanto, o crime menos perfeito possível. Sim. E é muito interessante, porque ele depois fala-nos, como negação da hiperrealidade, uma certa ilusão. O homem tem que ter ilusão. E essa ilusão é muito interessante, porque principalmente naquele conjunto, naquela série de obras ali ao fundo, os Narcisos, Narciso precisamente tinha a ilusão de si mesmo, porque ele confundia sujeito e objeto de desejo. Ele desejava-se a si mesmo, mas não sabia que se desejava a si mesmo. E, portanto, eu acho que o José Loureiro mantém-se nessa ilusão. E mantém-se numa ilusão pré-consciencialização que, de facto, sujeito e objeto podem ser diferentes. Posso, eu digo de outra forma. Sim, de outra forma. Eu acho que, primeiro, podemos concordar todos, a questão de deixar vestígio, a questão de deixar rastro. Mas o Narciso iludia-se consigo mesmo, precisamente como forma de esconder ou, de certa maneira, camuflar essa consciência da falha. Considera-se também consciente de esconder a falha, ou quer mostrar a falha de uma forma, porque é assim, o defeito perfeito, de certo modo, leva-nos por
uma certa camuflagem do erro. Sim, mas o que eu digo é que o defeito é inelutável. Sem dúvida. E inexorável. Pronto. Inexorável e portanto, só os calhaus é que pensam na perfeição, não é? Embora se sentam calhaus. Mas não, eu falo de calhau não como uma adjetivação brejeira. Não, falo no calhau por causa da sua imperfeição e dos seus bicos e do seu As suas formas assimétricas. as suas formas assimétricas e de ser difícil de medir a sua complexidade, mas é como uma pérola com uma imperfeição, ou é como haverá coisa mais perfeita, uma pérola com um ligeiro desvio. Portanto, eu gosto sempre desses desvios, é como... Pronto, há pessoas que são projetadas para uma órbita e ficam lá infinitamente. Eu acho que é fundamental uma pessoa ser empurrada para uma espécie de um poço de água escura e turva e suja mas depois ter a capacidade de fazer uma representação disso de uma forma que não seja óbvia e evidente. Para se representar a indecência, não se tem que ser indecente. É preciso ser decente. É preciso ser decente. É isso. Há uma coisa que eu gostava de dizer relativamente a esta questão, é que o defeito não se procura, ele aparece. Não é? Não se vai fazer uma coisa para ela ser defeituosa, nem cabe mesmo na cabeça de ninguém. O defeito é constitutivo, ele aparece como condição do próprio fazer. Mas também podes procurá-lo. Podes. Quando eu desenhava assim, estava à procura dele. Sim. Mas não é ao encontrá-lo como defeito. Estava a macaqueá-lo. Sim. Mas o que imagino é que se ficasse defeito, digamos, à vista, aí é que era falhar o falhanço, a um certo nível. Quer dizer, é preciso que mesmo no encaminhamento para a imperfeição, para o defeito, para a falha, para tudo isso, haja uma certa disciplina, digamos assim. Muita disciplina. Muita disciplina mesmo. Depois há duas coisas que eu gostava de dizer. Uma é que uma é em geral e a outra é mesmo sobre o teu trabalho. A primeira é que a arte moderna, em certa medida, começa com a compreensão da necessidade da imperfeição. A arte foi-se tornando cada vez mais imperfeita, porque havia um certo conjunto de regras que mais ou menos funcionavam e que, conquanto se cumprissem com uma certa vigilância, mais ou menos também garantiam um resultado aceitável. Pronto.
Isto não quer dizer que não se falhasse. É aí que eu queria voltar um bocadinho atrás, porque falaste do Velázquez e interessa muito essa questão. Por exemplo, toda a arte clássica é baseada, e aqui vou dar 2 ou 3 exemplos que são significativos, é baseada na procura de uma certa perfeição. Por exemplo, vou pegar 2 ou 3 casos. O Velázquez é com certeza um deles. Mas o Velázquez é um artista que compreende de tal ordem a natureza da imperfeição humana que quanto mais perfeitas são as suas pinturas, mais imperfeita é a condição das personagens que ele pinta. Podemos olhar para os bobos, para os anões, para todos as figuras disformes que aparecem, que são absolutamente perfeitas na sua imperfeição, digamos assim, mas também nas meninas, onde aliás está uma aia que está lá em primeiro plano a mostrar a que ponto a coisa é assim, mas também no fundo do quadro, no escondimento do outro, do Dom Diego, que está lá no fundo, e que, evidentemente, está a congeminar um escondimento qualquer, um segredo qualquer. Há uma presença fortíssima de segredo. Mas ia falar, por exemplo, de talvez o mais extraordinário artista de todos os tempos, porventura, que é o Miguel Ângelo, que dizia de si mesmo que os gregos foram quase tão bons como ele, com razão, porque, efetivamente, ele levou a coisa a um ponto de saturação tão absoluto que era quase impossível. Por exemplo, o David, que tem 7,30 metros, ou coisa parecida, e ele foi capaz de calcular com os meios que não eram os mesmos que temos hoje com a informática, não é? Ele foi capaz de calcular a perspectiva da figura, por forma a que, quando olhamos da nossa escala humana para cima, a cabeça parece perfeita, harmoniosa, exata, no tamanho do corpo. E para que isso acontecesse, a cabeça é disforme, quando vista de perto, é completamente disforme relativamente ao corpo, para que a 6 metros de distância possa parecer, não é? Porque ela tem 7 metros e pico, a peça toda, mas nós a vemos com 1,60 m, 1,80 m, que seja, vemos-la a 6 metros mais ou menos. E vemos-la como se ela fosse absolutamente proporcionada, e de facto não é. Portanto, o domínio da própria técnica é de tal ordem que ele consegue sugerir essa ilusão. Mas é curioso, pegando no Miguel Ângelo, que, porventura, a peça mais extraordinária do Miguel Ângelo seja uma que está em Milão, no Palazzo Sforza, que é a Pietà Rondinone. É uma Pietà, portanto, é uma Nossa Senhora que transporta o Cristo ao colo. O Miguel Ângelo viveu com essa peça até ao fim da vida, durante 30 anos. E nunca a conseguiu completamente acabar. Mas cada vez que lhe trabalhava, a tornava mais imperfeita do que ela era antes. A Pietà Rondinone é uma obra-prima absoluta, é talvez a mais bela escultura de todos os tempos, precisamente porque contém toda a imperfeição. Porque ele já não está a tentar criar uma ilusão, mas está a colocar, então um bocado usaste o termo realismo e gostei muito, a Pietà Rondinone é uma obra-prima do realismo, porque o Cristo está de facto morto e a Virgem está de facto na situação de quem perdeu o filho. Portanto, essa humanidade absoluta, que é a única coisa que interessa, está lá numa escala gigantesca. Portanto, eu dizia, relativamente à arte clássica, que ela tinha uma norma, e essa norma, apesar de tudo, era dominável, mas se nós percorrermos o grande fio da história da arte, só nos interessa, de facto, essa arte que contemplou o acidente. A arte moderna até só serviu para isso, para nos esclarecer sobre a presença desse acidente ao longo de toda a história da arte. Isto é,
Nós não sei, talvez, eu no século XVIII nunca tinha dado por ela, por exemplo, mas hoje já consigo perceber isso, porque quando nós hoje olhamos para a arte a partir daquilo que nos ensinou a arte moderna, porque a arte moderna ensina-nos alguma coisa, ela ensinou-nos precisamente que toda a arte para trás dela, desde o princípio, está manchada já pelo Ocidente. Há um grande artista, também insuspeito de ser indecente, que é o Francis Bacon, que não está nada mal em termos De indecência. de indecência. Aliás, permitam-me que lembre uma obra-prima, um filme que constitui, a meu ver, uma obra-prima sobre a reflexão sobre a arte, que é o Batman, do Tim Burton, o primeiro Batman, e que é o único filme bom, verdadeiramente, que ele fez, em que o Jack Nicholson desce as escadas do museu com uma data de rappers, com tinta de spray para destruir todos os quadros que estão pelo museu fora. E quando chegam junto do Bacon, que já vão para pintar também por cima, o Nicholson diz, não, esse já está perfeito. E é verdade, quer dizer, porque o Francis Bacon diz e repete constantemente, quer nas entrevistas ao David Sylvester, quer depois nas últimas entrevistas que ele dá até ao companheiro dele, francês, Alain, qualquer coisa, não me lembro, ele diz isso, o que importa para que haja arte é que são duas coisas. Uma é a questão da invenção técnica. A segunda é que o acidente se verifique. Se não houver acidente, caput, falha. E ele diz, eu, por exemplo, às vezes estou horas, dias a fio em torno de um quadro no ateliê e não há maneira de me aparecer o acidente. Quer dizer, o acidente não surge e aquilo sai-me e parece mesmo um quadro meu, mas não é um quadro meu. Só no momento em que o acidente se manifesta, e o acidente é incontrolável, por isso eu dizia, não se pode ir à procura, ele tem que vir contra nós, ele tem que nos acertar nos cornos, é nesse momento que existe a luz por onde a coisa pode, ou a quebra por onde a luz pode entrar, para citar um poema célebre. Isto é uma parte. A segunda parte que eu queria dizer e esta é mais particular, sobre a tua obra, outro dia estava a ouvir um grande teórico do cinema, o Alain Bergalat, e ele estava a falar dos cineastas soberanos, dos cineastas que têm uma soberania. E ele fazia essa distinção sobre aqueles que são capazes de criar não propriamente personagens, porque ele diz, há enormes, fantásticos, geniais cineastas que fazem personagens extraordinárias, tudo isso é muito bom e não sei o quê. Mas há uns que são muito raros, e poucos exemplos, ele próprio estava inquieto sobre quais haveria de nomear, e entre eles nomeava o Godard e nomeava o Oliveira, os que são capazes de gerar criaturas. Não personagens, mas criaturas. O que é a criatura? A criatura é uma figura, e isso, estou a citar o Bergalat, uma figura que existe algures entre a personagem e o ator. Porque o cineasta, mas pode ser o encenador, pode ser o pintor, quando pinta o retrato de alguém, quer dizer, procura representar, não é? Procura trazer para dentro do filme, vamos manter-nos no filme, procura representar uma determinada personagem. Encontrou a personagem e depois vai à procura do ator que faz bem aquilo. Mas, dizia o Bergalat, há uns quantos que, na sua soberania, procuram ir ao encontro da criatura. E a criatura é uma figura intermédia com a qual eles podem falar. Por exemplo, quando, pegando por exemplo, no Vivre sa vie do Godard, o Godard fica a filmar a Ana Karina a chorar, por exemplo, e fica ali parado como se não houvesse mais nada em volta. Ele está a olhar para a criatura, já não está a olhar para a personagem, porque aquilo já não é representação. Ele não falou deste aspecto, mas eu podia lembrar, por exemplo, um bom momento.
Está contado que durante a rodagem do Apocalipse Now do Coppola, o ator, como é que ele se chama? O Marlon Brando. O outro. O Martin Sheen, fez 130 takes ou coisa parecida para, em frente ao espelho, quando está numa situação de grande tensão, e às tantas já estava tão farto daquilo, e tão farto do Coppola, e tão farto de tudo, que partiu o espelho. E o Coppola disse, agora está bem. Portanto, essa é a entrada do acidente. É um exemplo muito claro. Mas também é o momento em que a criatura se revela. Portanto, eu julgo, e era aqui que eu queria chegar, que a tua pintura, não é preciso ir aos ácaros, mesmo atrás, ao longo da tua obra, porque também é difícil falhar tanto, não é verdade? Dá trabalho. A tua pintura tem essa soberania do encontro com a criatura. Eu olho para a tua pintura, sejam os ácaros, seja mesmo as coisas mais antigas, sejam as coisas mais recentes, que são ainda mais estapafúrdias, a presença da criatura é fortíssima. A presença da criatura. Isto não é uma pequena coisa, porque no regime da arte, fazer a mesma coisa é fácil. Fazer qualquer coisa que não estava no programa é que requer um esforço imenso por parte do artista. Nós podemos pensar, mas é fácil, se afinal a questão é falhar, então isso é a coisa mais fácil. Não é falhar melhor, é fazer qualquer coisa que não estava no programa do próprio falhanço. Não é? É fazer qualquer coisa que toca do outro lado e que encontra a coisa. É ter a capacidade de abandonar o programa. Exatamente, é sair do programa e tocar a coisa. E isso é verdade, a meu ver, absolutamente verdade na tua obra. Quer dizer, tu não estás sempre a ir fora do programa, sempre um passo mais além do programa. É talvez por isso que precisavas de arriscar ao contrário no desenho. Não era para falhar, não era para que a coisa saísse mal, era para ver se saía qualquer coisa disso. Era para furar a folha de papel. Para furar a folha de papel. É como partir o vidro, sim. Isso. Professora, fazer-lhe uma pergunta. À luz da história da arte atual, até da geração de artistas da qual o José Loureiro faz parte, não é? Geracionalmente, em termos de data de nascimento, digamos assim, dos dias que vivemos, em que há esta procura da beleza, da perfeição, da linha muito acabada, da forma ideal. Não estamos aqui perante um caso de... E podíamos citar, não vamos fazê-lo, mas muitos artistas da geração do José Loureiro que procuram esta ideia, não é? Esta retidão, a forma acabada, etc., a linha, a cor, o lacado perfeito, esta ideia... E que eu acho, por um lado, também sintomático do tempo que vivemos, que é um tempo de pressão, não é? De pressão da perfeição. O José Loureiro não é um artista em contracorrente? Ele é que sabe, mas eu acho que eu acho que ele até é muito perfeitinho para quem faz tão mal. Não é? Quer dizer, isto é tudo muito bem pintado. Não. Eu vou completamente na corrente, mas a corrente é uns rápidos. São rápidos. Uma corrente, sim, são rápidos, aos trambolhões. Eu gostava de o enquadrar. Há uma ideia, um primado muito interessante do Joaquim Rodrigo, que ele dizia assim: a pintura estava certa até que descobriram a perspectiva e aí destruíram tudo. Portanto, eu acho que a obra do José Loureiro é voltar um bocado ao arcaísmo da verdadeira pintura, daquela que se calhar é mais sensação que representação epistemológica. Eu tenho... tenho muitos problemas com a palavra verdade. Sim, o que é verdade? Não é mais verdadeira essa do que... O século XX, isto que o Bernardo disse, quer dizer, o século XX ensinou-nos que um mau desenho pode ser tão bom como um bom desenho, não é? Eu aspirava estupidamente
desenhando assim, fazer um desenho tão bom como o Ingres. Percebi que era estúpido e que nunca lá chegaria. Mas Sobretudo dessa maneira. não, mas não, fazer uma coisa assim, vê-la e ter ao lado um desenho do Ingres e, bom, isto equipara-se, não é? Isto equipara-se na sua potência, mas a idade, por exemplo, aquilo que a Helena falou ao princípio, da tecnologia, da pintura como uma forma de arte resistente, eu também... a pintura não resiste a nada. Eu, logo desde o princípio, achava que podia fazer tudo o que quisesse com a pintura e que era a tecnologia o que oferece é uma ilusão. É a ilusão da perfeição, lá está. Por isso é que o Godard, para citar outra vez o Godard dizia que era um artesão. Era um artesão. E aquelas pessoas que acham que lidar com as mãos ou perceber como é que o cérebro se liga às mãos e aos pés estão iludidas. E, nesse sentido, a pintura, não vejo a pintura nada como uma forma de arte resistente. A pintura vai continuar sempre, porque é uma coisa inata e natural. Eu queria só dizer uma coisa, porque a Helena fez-me uma pergunta e eu queria só, não percam o que eu estava a dizer, mas queria responder. Eu julgo, para responder, se ele vai a contracorrente na situação, não creio que esse seja um problema. O problema é outro. O que eu julgo que faz a grande qualidade da obra do Zé Loureiro, e quando falo, poderia alargar isso a mais meia dúzia de artistas portugueses do nosso tempo. Não muito mais, mas uma meia dúzia, 7,5 talvez, de artistas, é que a pintura do Zé permanece no plano da potência, isto é, ela não sai do plano da potência. Ela não pretende chegar à finitude. Ela abre-se justamente à infinitude e, ao abrir-se à infinitude, ela sabe conservar-se no plano da potência. Quando eu olho para as figuras dele, e nesta exposição, que é particularmente forte em termos de exemplos e de consistência, de uma ponta à outra, não foge àquilo que persegue, mesmo se os quadros são tão diferentes entre eles todos, são mesmo muito diferentes, mas é sempre o mesmo pintor que lá está. O que eu admiro, sobretudo, é como em cada um deles encontro sempre a capacidade, e isso é uma mestria à sua maneira, uma mestria que não se pode ensinar. O Courbet dizia, o Courbet tinha um ateliê, dava aulas para ganhar a vida, não é? Porque como vendia pouco no princípio, então abriu uma escolinha para dar aulas porque ele tinha um domínio extraordinário, tão grande domínio ele tinha que o Delacroix, vendo uma peça dele, o enterro em Ornans, no salão, disse: tanto talento e tão desperdiçado. Eu acho que é extraordinário, porque isto mostra a que ponto o Courbet tinha um domínio quase absoluto, uma mestria quase absoluta da pintura. E, no entanto, portanto, ele abriu uma escola para ganhar alguma coisa, precisava de dinheiro, e fechou a escola, passado pouco tempo, com um texto precioso, não sei se conheces, que é uma coisa que é impossível ensinar pintura. Vale a pena ler esse texto, porque ele explica porque é que é impossível ensinar. E, de facto, é impossível ensinar pintura, porque
os modernos compreenderam essa inevitabilidade, a um certo nível, da experiência individual do artista. Isto está lá sempre como condição. Cada artista é, ou devia ser, um novo artista. Não há hipótese de fazer uma escola, não há hipótese de criar Mesmo que numa certa época haja uma proximidade, digamos, de ambiente entre vários artistas, mas isso não chega para fazer uma escola. Mas voltando ao caso do Zé, que é o que nos interessa aqui, é que os quadros dele vão sempre justamente até um ponto onde nós contemplamos a presença da potência. A potência quer dizer aquilo que pode ir adiante, aquilo que abre para qualquer lado, aquilo que não se concluiu, mas, no entanto, chegou ao ponto de formular uma possibilidade. E é isso, a responder à sua pergunta, portanto, eu não julgo que ele esteja em contracorrente, senão de si mesmo, procurando dar sempre um passo que o deixe... O Rodrigo há pouco falou do abismo, do sem terra, do sem chão, que o deixe diante do sem chão. Ele é um pintor da angústia, não é um pintor do medo. Mais do que da angústia, da maior desgraça, que acabamos de dizer. Eu não sei se da concordam. maior desgraça, que podemos do abrir- cataclismo, do fim do mundo. Não sei se concordam, podemos abrir se alguém tem alguma pergunta para sim, claro. participar. Está um senhor aqui embaixo. Estava a perguntar ao artista, quando diz que as ideias não interessam para nada para o trabalho, o que é que queres dizer com isso? Porque estas pinturas, parece-me que partem ou da memória, ou da memória ou de fotografia. Não, as ideias são insuficientes. Eu quero dizer que as ideias são insuficientes. Tenho uma grande ideia para fazer uma bela pintura. Depois vai-se fazer, é preciso... Acho que já não parte nenhuma. Acho que percebi há muito tempo que não ajudam as ideias. Há uma história engraçada do Gauguin, em relação ao... Não do Gauguin, não, do Degas, que queria fazer um poema e tinha dito que estava cheio de ideias boas para fazer um grande poema. E acho que foi o Mallarmé que lhe disse que um bom poema não se faz com ideias, se faz com palavras. É exatamente isto. E isto é uma constatação. Para mim é uma constatação que ideia tão boa, agora vou usar um pincel com 3 pelos e esfregá-lo bem na tela. Isto agora vai ser espetacular. Um desastre, mas um desastre. Gostava só de pôr uma questão para o pintor. Há bocadinho, quando diz que o Mondrian, com a sua subtileza, digamos assim, das suas paralelas, das suas linhas, a própria relação que ele tinha da limpeza do atelier, portanto, estamos a falar de outro conceito que não o seu, para nada o perturbar, mas o Zé Loureiro disse uma coisa que eu achei interessante, penso eu que foi a sua intenção, que é, ele não era tão perfeito para tudo isso, ele queria imperfeição. Gostava que se me pudesse prolongar um pouco mais essa sua ideia. Sim. Eu, quando andava no liceu, tinha 16 anos e nós estudávamos arte moderna pelo livro da RTP,
que era 100 obras Sem obras finas. da pintura de Franco. E aparecia lá uma pintura do Mondrian. E eu lembro-me que defendia o Mondrian com unhas e dentes contra o resto da turma toda, que diziam que aquilo era uma banalidade, uma coisa... Pronto. O Mondrian é de uma sofisticação tremenda. É tão sofisticado que percebe perfeitamente que a geometria não interessa para nada. E muitos anos mais tarde, eu nunca tinha visto o Mondrian, quando se vêem as reproduções, pensa-se que as pinturas são grandes, não, são pequeninas, têm uma escala reduzida. E eu, em 95, fui a Nova Iorque pela primeira vez, e pela primeira vez, e a única vez em que gostei de ir a Nova Iorque, que é uma cidade espantosa, à primeira, como acontece com todas as cidades, e o que é que aconteceu? Eu ia para ver o Liechtenstein, porque eu tinha feito uma pintura, em 1993, a seguir a este período em que só desenhei, fiz uma pintura a partir de Liechtenstein, que tinha feito, por sua vez, uma pintura a partir de Mondrian. Portanto, o Mondrian, pronto, fazia aquilo à mão, o Liechtenstein parecia que era feito aquilo de uma forma mais mecânica, mais sem sentimento, e eu tentava enxertar Chardin no Mondrian. Quer dizer, criaram uma espécie de um monstro e as linhas eram completamente esfaceladas e orgânicas. E essa pintura do Liechtenstein era muito boa e era muito interessante, sobretudo num aspecto. A parte cinzenta, ele usava os pontinhos de impressão, da impressão dos jornais. Usava uma rede e aquilo era impresso. E eu pintei uma a uma, como se fosse o Chardin a pintar um passarinho atrás de um passarinho. Eram milhares de bolas. Mas eu escusava de ter todo este trabalho de demonstração em relação a mim próprio, porque nessa exposição do Mondrian, que era absolutamente fabulosa, lembram que havia um desenhinho deste tamanho, acho que era feito numa caixa de fósforos, e as linhas andam da direita para a esquerda e de cima para baixo. Quer dizer, o Mondrian vai às apalpadelas. O facto dele ter aquele ateliê tão limpo era apenas para a fotografia. E ele, pessoalmente, consta, acho que adorava dançar. Sim. Não é? E, portanto, Boogie. toda essa... E a última pintura, o Vittoria Bugui, que é cheia e foi o primeiro a perceber, por exemplo, porque é que as pinturas do Jackson Pollock eram excepcionais. Portanto, é isso. Nessa pequena caixa de fósforos está verdadeiramente escrito um grande programa. Não é um tratado, é muito mais do que um tratado, é um programa inteiro de uma vida. Andar com as linhas para cima e para baixo e saber onde pará-las. Não é? Deixá-las na potência. Deixá-las talvez numa indecisão, Sim. Há uma coisa que eu gostava de acrescentar, se me dá licença, ao que o José estava a dizer. O que me surpreendeu mais, quando vi a primeira vez o Mondrian ao vivo, que é realmente emocionante. O Mondrian é um pintor absolutamente emocionante, que nós, em miúdos, não temos nenhum cá para ir ver, não é? Faz falta. Mas é que, em alguns quadros, ele deixou até a fita cola à vista. Nem sequer se preocupou com tirá-la. Isto mostra uma grande disponibilidade para o acidente. Lá está.
E muitos corridos e tintas que não aderem da mesma maneira e o preto fica manchado, ou o vermelho. E quando vemos depois na reprodução nas 100 obras-primas, aquilo como é feito em programa barato, fica tudo da mesma cor. Sim. O vermelho parece vermelho vivo e que não falha nada. É tudo mentira, aquilo só falha permanentemente porque o essencial passa-se onde... E antes do Mondrian ser o Mondrian, era um pintor excepcional, mas nós não precisamos saber isso. Sim. Quer dizer, é excepcional como... Mas eu acho que só conheci, há aquela coisa da história da arte, ele foi simplificando a árvore e chegou ali. Mas muito antes da árvore, dessas pinturas, ele era um pintor excepcional e eu só aprendi isso depois e só as vi depois e pronto, e tem que ser um pintor excepcional, não é? E, mais uma vez, não um pintor de ideias. Acho que as ideias não servem para nada. Eu também perguntar sobre a arte generativa. A arte generativa, sim. A minha pergunta era, que eu tenho a minha posição sobre a tecnologia, ser digital, e eu vejo quase como uma oposto que se passa aqui. Eu gostava de perguntar se alguma vez, ou se será positivo, porque falou-se aqui no fim da arte, essas coisas, e eu acho que é positivo, acho que existe alguma forma dessa tecnologia favorecer ou nos levar a confrontar melhormente. Porque eu vejo um oposto. E quando falou que isto é uma mera ilusão, perfeição, eu dirigi esta pergunta ao professor Bernardo, mas se os convidados fazem de falar não. Então, o que é engraçado nessa arte generativa é que o que eu vejo, não é? O que produz são verdadeiros monstros claro que depois uma pessoa que tem jeito para pintar pode reproduzir esses monstros, não é? E pode passar por um tipo original, reproduzindo monstros. Mas uma pessoa que sabe verdadeiramente o que é monstruosidade não cai nesses monstros. Esses monstros são umas aberrações. Claro, essa tecnologia pode ser, imagino que pode ser útil, não sei. Possa ser útil. Até agora não vejo como. Eu gostava de pegar na sua questão, que é muito interessante, do seguinte ponto de vista. Não é tão importante, creio eu, que o pintor pinte, no sentido que seja ele quem arranja o pincel de 3 pelos, ou qualquer coisa, ou a tinta Talens, ou qualquer outra coisa. Mas eu acho que é importante que seja o pintor. Mas eu já o pintor dos 3 pelos. Mesmo se não for o pintor que pinta, mas põe o computador dele a trabalhar e depois volta ao fim da tarde para ver o que é que deu, é o olhar dele que diz, esta interessa-me. Sim. É nesse aspecto. Mas o olhar do pintor, é por isso que a arte não acaba. Porque a arte é a restituição do estado de potência. Não é a finitude. A arte existe lá onde se produz uma infinitude. A infinitude do defeito, a infinitude do... este conceito por isso eu lhe chamei filósofo, que o José trouxe para o título desta exposição, que é muito feliz como título, porque é um programa, não é? É um programa singular, não é um programa para os outros, é um programa para si mesmo e, portanto, é uma coisa mas é a projeção do olhar dele como artista. Se ele agora, por exemplo, vamos imaginar que ficava muito rico ou famoso, ou coisa assim parecida, e podia contratar assistentes que dissessem, olha, vais pintar... como ao Rubens. O Rubens, por exemplo, tinha uma data de gente a pintar para ele. Depois chegava lá, metia-lhe um bocadinho de acidente e a coisa funcionava. Aqui ele podia fazer isso, mas, digamos, é no plano do olhar do artista que diz esse já está pronto, ou esse agora é preciso ir desfazê-lo. É a questão outra vez do Jack Nicholson a dizer que aquele já estava perfeito. É deixar sistematicamente
que as coisas cheguem ao plano da potência e que não sejam finitas. Se isso for possível fazer com arte generativa, why not? Quer dizer, não tenho nada contra nada, quer dizer, o que importa é continuar a alegria do mundo. Então está bem, julgo eu. Mas eu não sou pintor, felizmente. Felizmente para vocês, não é? Eu acho que pois a máquina poderia substituir os assistentes, não é? Mas a vida seria um tédio. Também é verdade. Pronto. Seria muito entediante. Quer dizer, dar instruções à máquina. Tal aparece essa pergunta, porque lá está, você falou no início deste confronto com as falhas, com nós próprios. Eu acho que quando estamos a pintar há esse envolvimento, tipo, com a pintura, como estamos a fazer. Eu diria deixar a levantar essa questão, porque eu vejo Mas depois ainda queria que um pensamento total dessa dinâmica que temos quando estamos a criar aqui na pintura. Eu vejo a pintura à martelada. É como esta ideia pronto, esta história eu não sabia do vidro, de partir o vidro, é uma boa metáfora. É uma boa metáfora, porque o Velázquez, apesar de estar a fazer também estava a partir o vidro. Sim, também claro, estava a partir o vidro. Claro que sim. E a questão é apercebermos-nos, há quem se aperceba a perceber não é quando se deve partir. A questão é que não se percebe quando se deve partir o vidro. Partir o vidro acontece. Claro, é isso. E mais uma vez, não se ensina a partir o vidro. Claro, claro. Não, há três notas muito rápidas. Uma, o Velázquez, há uma história, é conhecida, numa das viagens a Roma que o Velázquez faz por incumbência do rei de Espanha, do Filipe II, de quem ele era, digamos, mais do que um colaborador, era um diplomata, como o Rubens também foi, por aí fora, portanto era um tipo que Tinha as chaves do tinha palácio. as chaves do palácio. Portanto, foi ele quem organizou as bodas da princesa, portanto, era um homem que fazia muito mais coisas do que pintura, tinha que fazer muita coisa além da pintura. Mas pouco importa, ele, numa das viagens, aliás, quando vai escolher uma série de obras também, porque ele também fazia as coleções reais a Roma, ele, de caminho, já que estava ali, não é, fez um retrato do Papa Inocêncio X, que depois o Bacon repintou muitas vezes, que era um Papa cruel. O Inocêncio X é um tipo cujo historial é de uma certa crueldade. E ele fez o retrato. O Papa era da família Doria Pamfilia, portanto, uma das grandes famílias romanas, não é de Roma, é romanas, quer dizer, são a velha aristocracia italiana, ou vem dos etruscos ou vem dos romanos, portanto, já estavam naquilo há 1000 e tal anos. E, portanto, e continuam, quem manda em Itália continua a ser eles, felizmente para nós. Agora, quando ele faz o Papa Doria Pamfilia, parece que ele, não o Inocêncio X, mas o Doria Pamfilia, portanto, o ele mesmo, terá dito troppo vero. Está demasiado verdadeiro. O defeito consistia em estar demasiado verdadeiro. Porquê é que está demasiado verdadeiro? Porque falha de dar um retrato papal
para nos dar um retrato de um homem cruel, absolutamente capaz de fazer qualquer coisa, e o Papa retira-o e põe-o na coleção, rouba-o, portanto, ao Vaticano, e põe-o na coleção da família, está hoje ainda no Palácio Eu da vi Coleção, essa pintura que é e impressionante ao vivo. está num quartinho e sente-se um terror. Aquilo mete medo. Segunda nota é a questão de manter o artista, de manter o pintor, por causa da sua questão. O Merleau-Ponty, o grande, um dos maiores pensadores da arte do século XX, no Olho e o Espírito, num pequeno livro luminoso, entre muitas coisas extraordinárias que escreveu, ele escreveu aquilo ao pé d'Aix, onde o Cézanne pintava, portanto, fechou-se lá a escrever aquilo, nos 3 meses ou 4. E uma das coisas que ele fala no livro é o que falta ao mundo para ser quadro, que é uma ideia lindíssima. O mundo é perfeito, mas para que ele seja quadro é preciso introduzir qualquer coisa. Depois o Rodrigo havia de comentar isto, uma dimensão qualquer que lá falta e que, no entanto, continua o próprio mundo. E eu julgo que é aí que entra o trabalho do pintor, aquele que faz isso que permite prolongar o que falta ao mundo para ser quadro. Eu gostava ainda de voltar um bocadinho atrás àquela ideia da arte generativa e até para a dizer aqui, não tanto no campo da pintura, mas até paradigmático no campo musical. Houve ali no pós-guerra, anos 50, 60, os serialistas e depois mais tarde os espectralistas começaram a desenvolver programas musicais de ajuda eletroacústica. Portanto, já não é propriamente o compositor que detém todas as probabilidades e todas as possibilidades de falhar, porque o computador vai estar sempre lá. Agora, enquanto pura ontologia da música, ela é completamente desvirtuada, porque aí torna-se talvez até impossível a promessa do falhanço. Portanto, na arte eletroacústica, assistimos essencialmente a uma parametrização tão perfeita e às vezes até, principalmente na escola espectralista, em que já se começa com microtonalidades, politonalidades completamente abstrusas, torna-se praticamente indecidível perceber onde é que começa a performance do compositor e onde termina o computador. Portanto, há ali uma miscelânea tão grotesca, transgressiva até, transgressora, que podemos concluir que esta ajuda externa ao humano, à ontologia, a esta fragilidade do homem, acarreta danos impossíveis de perfeição imaculada, perigosa, que não permite depois a transgressão tão própria de deixar vestígios do homem. Esse exemplo é muito bom da música. A música, para mim, é um campo paradigmático desta arte manufaturada pelo computador, ou pela ajuda do computador. Por isso é que eu faço estes vídeos da exposição por causa da música. Pois. E uma coisa boa da tecnologia hoje, e nomeadamente do YouTube, é uma pessoa ter acesso à música que só tem 5 ou 6 visualizações. Exato. Que é a música que eu gosto e que está lá. Eu só queria dizer que no ano passado houve aquele problema não, mas está levantado quanto à arte generativa, tinha a ver com aquele programa que é, obviamente, conhecido, que é o Midjourney, onde estão inseridos 5 mil discos. Entre quais estão alguns portugueses, a Vila Nadia, na altura, reagiu a isso. O que quer dizer, do ponto de vista, que onde acaba o compositor e começa o computador, não, ali é tudo computador, ou seja, mete-se tudo lá dentro. E quem dá as instruções vai receber aquilo que foi o trabalho de 5 mil artistas. Não vai receber mais nada. E como é evidente, se misturarmos 5 mil artistas, vai ser uma coisa nova. Não quer dizer que seja um desastre ou um desconforto. É uma coisa nova. Se isso é bom ou não, é muito bom para o artista. Porque as horas que o Zé Loureiro passa
nessa confusão, nesse desastre, nessa luta, o aluno não passa. Ele deu as instruções e depois a confusão é lá com os 5.000 artistas pilharem-se uns com outros dentro do computador. Portanto, eu não creio que isso alguma vez venha a substituir aquilo que é o desastre. Se vier a substituir, isso tem a ver com uma transformação da sociedade e não própria uma transformação da pintura ou dos artistas. Que é a sociedade começa a adquirir isso como sendo parte disso, só depende de nós. Nós, e das futuras gerações, acho que é isso. Esse programa, esse Midjourney, tem lá 5.000 artistas. Agora já terá mais, porque isto foi há cerca de um ano que houve esta luta que tinha a ver com os direitos autorais, essas coisas todas, mas que não deu em nada. Estão lá 5.000. Eu julgo, por exemplo, que o problema que se coloca, que hoje é muito discutido, do uso da AI, por exemplo, da inteligência artificial, da IA, para escrever. Os nossos miúdos, os nossos filhos já usam aquilo para substituir os programas que lhes mandam fazer na escola e para isso serve, com certeza. O problema que eu ponho, por exemplo, para o escritor, até houve outro dia uma senhora escritora que processou a empresa da inteligência artificial porque tinha escrito um livro parecido com o dela, é porque ela não sabia o que andava a fazer. A questão que eu acho é que a IA introduz finitude no processo, porque faz, digamos, o que é que marca a escrita daquele autor? Tal. E ela calcula, provavelmente com um programa muito amplo, um arco largo de possibilidades, de temas, de ideias, de não sei o quê. Ideias. E juntas e produz um conglomerado. Macaqueia a originalidade. Sim, isso. Mas, ao macaquear a originalidade, introduz uma finitude e não uma infinitude. Eu julgo que é por aí que a coisa realmente falha, não no sentido da falha do artista ou do ser, mas falha justamente porque encaminha para a macaqueação, para aquilo que o Adorno chamava o kitsch, que é uma imitação do... Essas imagens produzidas são completamente... É o kitsch total e absoluto. Mas que vai ter muito sucesso. Claro, porque a questão é saber, é como sempre, saber destrinçar, o que é bom e o que é mau, será sempre para um conjunto reduzido de pessoas. A Adília Lopes tem um poema fabuloso que resolve isso. Diz simplesmente: o bom é bom. O bom é bom? Um poema da Adília Lopes. Diz exatamente isso: o bom é bom e resolve. E portanto... E não há, é só isso o poema. E é impossível definir. O bom é bom. Mas, portanto, acho que a poesia resolve o assunto, não é? Não sei se haverá mais perguntas a fazer. Ainda não passaram as 7 horas. Não, Fernando, tens que estar aqui. Tens que estar aqui, não há comida. Que é o emprego da tecnologia inadequada. Vocês não falaram disso, não é? Porque se um servidor tem um cargo de receio de perguntar qual é a tecnologia que eu uso, como é que pinta, não é? Sim. Embora seja a primeira pergunta que nós lidamos com isto, ensinamos, temos alunos, a primeira coisa que nos preocupa é o que é que vais fazer, como é que vais fazer e que materiais é que vais usar. Uma das nossas curiosidades. Portanto, eu quando entro numa exposição, a primeira coisa que eu tento decifrar é como é que o pintor fez isto, como é que eu consigo fazer isto. Como é que eu fiz estas circunferências do conceito da Ferrabal, com um caminho, isso tem interesse, porque se eu usar uma tecnologia inadequada, eu erro. E eu penso que não é o caso, mas
não se falou. Mas ele é muito mau. Sim, é que as linhas estão todas tortas, as linhas são todas tortas. Estes círculos que parecem perfeitos são muito imperfeitos. Exato. Exato. Pelo contrário, eu acho que há muitas imperfeições. Sim, sim. Porque tu disseste Sim. que não usas fita gomada para Sim, mas podia usar, pronto. Sim. isso tudo nos causa a nós. Penso que as pessoas que lidam com Sim. isso também é como é que ele foi. O Ângelo de Sousa é um enigma para mim. Saber como é que ele fazia, como é que Pois. ele pintava. No entanto, para as pessoas, é inegável, não é. É mais do que isso. Mas tem interesse. Era só para chamar aqui a atenção um bocadinho de que muitas vezes também o erro e há muita coisa errada, não é? Porque o artista não usou o equipamento necessário para produzir, não é? Se eu pegar numa trincha desta largura para pintar uma cabeça de uma pessoa deste tamanho, eu erro de certeza absoluta. Mas é um desafio. No século XX as pessoas começaram a usar trinchas deste tamanho para pintar caras. Portanto, a técnica é um instrumento, é Por um isso que o instrumento. Frank Auerbach nunca conseguia chegar O quê? lá. Por isso que o Frank Auerbach nunca Pois, chegava lá. claro. Exato, mas eu gosto das pinturas que eu gosto mais, são as que eu não percebo. E acho que esses mistérios não são para desvendar, porque é uma inquietação e o que é bom é a inquietação não se resolver. Não se resolver. O Rodrigo, eu gostei muito de teres falado da arte, da música contemporânea. E qual é a tua referência mais importante de um compositor contemporâneo? Referência em que sentido? Eu não estou a falar, eu estou a falar na música clássica. Sim, sim. Não na música pop. Ligeira. Pronto, a música pop. Sim. Mas na música, tu estás informado, tens essa paixão por ver o que os compositores estão a fazer? Sim. Ou tens essa referência histórica que usaste da música eletroacústica sim. E serialista e essas coisas todas. Isto são tudo contextualizações. Exato, mas que as pessoas nem ouvem porque acham intragável. Impenetrável. Sim, muita dela é Eu entendo. intragável, mas alguma não é intragável. Sim, mas achas a música contemporânea intragável? Achas? Depende do que é que entendemos. Depende dos nossos ouvidos. Não, mas diz-me um compositor de música contemporânea que gostes. Olha, ainda ontem ouvi Philippe Manoury, que é da escola espectralista francesa e que trabalha muito, eles trabalham muito a questão da mimetização de sons naturais. E ontem, até muito curioso, porque também tem a ver com o seu trabalho, a peça chama Sinapses. Não são mortas, mas são zonas de contacto. E é um concerto para violino e orquestra. E, portanto, aqui a ideia é, eu já não me lembro se era o violino, se era os naipes de cordas da orquestra que mimetizavam tempestades. E as sinapses, essencialmente, eram zonas de contacto. Portanto, um bocado uma pergunta e resposta. Mas era uma música estilo ambiente? A música espectralista é mais fácil para a audição, para o leigo, e eu posso me incluir no leigo porque não tenho esse conhecimento, porque vamos encarar os factos. Principalmente aquela música do pós-guerra espectralista, ou serialista, se quisermos, os clássicos Stockhausen, Boulez, Xenakis, são muito complicados. São muito complicados. Acho que perderam um bocado a musicalidade que o dodecafonismo do início do século tinha.
Acho que há uma beleza, há uma noção de sublime no dodecafonismo que se foi perdendo, porque se foi um bocadinho como na pintura, como naquela ideia do Batista Alberti, das janelas, da perfeição, da perspectiva, foi-se querendo uma arte cada vez mais matemática, mais quantificável. E, portanto, certos elementos como melodia, harmonia, temporalidades, exercícios clássicos de sonata em contraponto, cânones, fugas foram-se perdendo. Mas o que eu gosto muito nesta música mais intragável, gosto muito de música intragável. Sem dúvida. É feia, não é? Quer dizer, é feia. Aquele... Sem dúvida. Aquela minimalista mesmo. Não, a minimalista é... Minimalista é mais doce, é mais suave. A minimalista detesta a música minimalista. Philip Glass, ou o outro mais... O Steve Reich. O Glass é um chato. O Glass e o outro também que é... O Riley. Esse Michael Nyman é horrível. São todos horríveis. Mas esse conceito de massa, Sim. de sons, de massa, Sim. tem muito a ver com a pintura e com o domínio da matéria. A matéria sonora, digamos que fazendo pronto, a harmonia encontra-se lá de outra forma que não é logo apreendida, é difícil apreendê-la. Por exemplo, os músicos atuais que andam nos conservatórios detestam a música contemporânea. Não. E é muito mau isso. É muito mau porque depois gostam da música minimalista, que é escrita e é de uma... É a simplificação. Não, mas é de uma... Pronto. O Cage uma é bom. banalidade. O Cage John Cage é muito bom. É muito bom. Lá está um tipo no pós-guerra que é excepcional. Sim. Mas pronto, eu acho que a música intragável é o grande companheiro dos pintores, acho eu. E há um compositor fabuloso, que eu não sei se conhece, da escola de Manchester, o Harrison Birtwistle. Sim. E ele tem uma peça, há bocado falou das forças naturais, as Earth Dances, portanto as danças da Terra são a espécie de mimetizar placas tectónicas que se encontram. Portanto, é explosivo literalmente. Não, mas pronto, isso ainda tem uma referência à natureza. Mas, por exemplo, aqueles compositores, há um compositor alemão que já é muito velho e que eu acho excepcional, que se chama Helmut Lachenmann e que compõe... os dedos passam na corda para cima e para baixo, ou o sopro... As técnicas estendidas dos instrumentos. Exatamente. Essa coisa tem muito a ver com caminhar no precipício. Caminhar e com a pintura. Com a pintura. Esses vídeos que eu faço que são uma forma de mimetizam a forma como eu vejo as pinturas. Eu aproximo-se das pinturas, meto lá o olho em cima, vejo de lado, ou cheiro, ou não sei o quê. E o que é magnífico é que essa música intragável é muito boa para ajudar a ver a pintura. Vamos comer? Continuamos as outras 3 horas mais tarde. Obrigado.